A presença de Deus é o que garante o sucesso. A presença de Deus é que garante o sucesso. Repito, o seu sucesso não está necessariamente somente associado à sua capacidade, mas está associado à presença de Deus indo com você. E isso eu esqueci quando estava passando ali pela Suíça, e num momento de grande tribulação, ao invés de buscar mais a presença de Deus, eu busquei menos. Ele é que é a fonte dos nossos resultados. Ele é a fonte daquilo, de tudo que tem de vida, que nós temos de vida, de sucesso. Tudo vem dele. E sem ele, todo sucesso não vale a pena. Sem Deus, tudo que nós conquistamos não vale a pena. Não vale. E ele provou para mim que ele é a fonte de tudo. E que se nós dedicamos tempo para ele, na busca desse relacionamento íntimo com ele é fiel e nos abençoa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Caminhando com Propósito. Hoje é um dia lindo, um dia que o Senhor fez para nós e nós nos devemos nos alegrar nele. Quem vos fala é Moisés Facundes. Eu sou um ativador de propósitos. Foi assim que Deus me chamou. Quando eu perguntei a ele quem eu era, ele me deu uma missão. Ele disse: você é um ativador de propósitos. Você foi chamado para ativar propósitos, para servir pessoas na ativação dos seus propósitos. Você foi chamado para também acompanhar as pessoas no processo, para que elas não desistam. E também você foi chamado a ajudar as pessoas a chegarem ao seu destino. Portanto, ativar propósitos, fazer com que as pessoas não desistam no processo, para que elas cheguem no destino. É para isso que Deus me chamou. Eu tenho muito prazer em servi-los nisso. Orando por vocês, buscando a Deus por vocês, falando profeticamente a vocês a respeito desse tema tão importante, pra gente. E hoje eu vou falar um pouco a respeito do meu testemunho de vida, um pedaço dele. E eu gostaria só de dizer que hoje é um dia, está fazendo um dia fresco, é um início de manhã aqui na Europa, e eu estou aqui caminhando na floresta, como eu sempre faço, Gosto muito de caminhar perto das florestas, e está a temperatura amena, está um dia bonito, ensolarado, está um dia bonito, um dia que é muito bom para uma caminhada, E muito bom também para buscar a Deus. E esse é o nosso dia de hoje. Amém. Vou contar agora parte do meu testemunho para vocês. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, no estado de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, para ser mais específico, e de uma família linda, papai, mamãe, vivos ainda, graças a Deus, Eles me criaram já desde cedo nos caminhos do Senhor. Então eu tive o privilégio de ser criado nos caminhos do Senhor já desde pequeno, E papai e mamãe eram muito dedicados também na igreja,
nos trabalhos, na obra de Deus, e muito cedo já também, por Deus ter dado à nossa família o dom da música. Eu já pertenci desde os 8 anos de idade, já pertencia ao grupo de louvor da igreja. Assim, eu tocava guitarra, teclados, e desde 8 anos, e acompanhava a equipe de evangelismo da nossa igreja, também já desde pequeno. Eu me lembro ainda quando eu tinha cerca de 11 anos de idade, né? E nós íamos ali evangelizar nos lares, nas casas, no interior de Minas Gerais, nas cidadezinhas bem pequenininhas, né? No interior de Minas Gerais. Eu tive ali o privilégio de ter irmãos abençoados ali, como exemplos na minha vida, de pessoas realmente que seguem a Deus, de pessoas que servem a Deus de todo o coração. Eu tive a oportunidade, eu via demônios sendo expulsos, isso com 11 anos de idade já, sendo parte desse trabalho. Eu via almas se convertendo a Deus através da pregação da palavra. Eu via muita gente sendo tocada também na minha infância, através do poder de Deus, vidas transformadas pelo poder de Deus, curas e muitas coisas mais. Sou grato a Deus pela minha infância. Hoje, na parte do meu testemunho que eu gostaria de contar a vocês, na verdade a parte que eu já bem lá na frente. Eu moro aqui na Alemanha no momento, e eu gostaria de contar para vocês, numa outra oportunidade, em outro quilômetro, eu contarei a vocês a respeito do milagre que foi de ter saído aí do Brasil, chegado aqui na Alemanha. Foi um verdadeiro milagre que Deus operou na minha vida, e eu vou contar isso numa outra oportunidade a vocês. O testemunho de hoje, ele abrange, eu já estou estando aqui na Alemanha. Eu saí da Alemanha, fui enviado pela empresa, uma multinacional. Eu trabalhava nessa empresa e vim também ser um executivo na empresa, e fui daqui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu fui convidado a fazer um novo empreendimento da empresa no Canadá. E aí que começa a história que eu quero contar a vocês. E cheguei no Canadá, as terras geladas. A minha esposa adorou a chegada no Canadá, gostou muito. Ali no Canadá eu tive a oportunidade de realmente ter um encontro com Deus muito profundo. Teve por ordem divina, na verdade, Deus fez assim. Ele falou através do pastor da minha igreja aqui na Alemanha, quando eu saí, e disse que eu estava no Canadá. Ele falou para mim: olha, existe uma igreja aí muito abençoada, chama a Igreja do Aeroporto, onde teve um avivamento. Essa igreja é uma bênção, vai lá e vê como é a igreja. Assim eu fiz. Fui na igreja do aeroporto, que hoje se chama Catch the Fire, e ali eu tive realmente um encontro com Deus. Foi como se fosse eu não sei nem descrever o jeito que o lugar é, mas você pisa lá no lugar, a presença de Deus é tão patente que Deus começa a falar com você. Deus começa a falar com você, e o que Ele me falou ali dentro foi a respeito do meu destino, né? A respeito do meu propósito, e a transformação de vida que Ele fez ali naquele lugar foi incrível. O mais importante naquele lugar, no lugar que Ele fez, naquele dia que eu estava ali num culto, foi realmente mudar as minhas prioridades. Essa foi para mim a maior das experiências, onde
eu já crente, mas não buscava a Deus assim, não de forma, era um crente normal, só que não buscava a Deus de forma intensa. E a partir daquele dia, daquele culto, eu me lembro ainda que o toque de Deus foi tão grande, o chamado de Deus, a voz de Deus foi tão incisiva a respeito da busca a Ele, sabe, da busca intensa a Ele, a dedicar tempo para Ele. Foi tão grande naquele dia que eu não pude resistir. E eu, como, digamos, um homem de negócios, tempo é muito importante pra gente, né? Porque a gente tem pouco tempo para fazer muitas coisas. E ali eu tive que mudar minhas prioridades. Eu passava ali na parte das manhãs 3 horas buscando a Deus, né? 3 horas orando, 3 horas louvando, 3 horas meditando na palavra de Deus, ou seja, buscando a Deus, né? Na parte da manhã. E aquele tempo que eu passei ali foi um tempo muito abençoado, onde eu pude ver a mão de Deus agindo. O tempo que eu dediquei a Deus ali, na verdade eu roubava o tempo da empresa. O tempo que eu teria na minha cabeça é o tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, buscando clientes novos, prospectando clientes, atendendo clientes e por aí vai indo. Tudo que a gente faz na parte do business, né? De negócios. E que a gente acha que é isso que traz os resultados. Mas Deus provou para mim que não. Deus provou para mim que a busca a Ele é a fonte dos nossos resultados. Ele que é a fonte dos nossos resultados. Ele é a fonte daquilo, de tudo que tem de vida, que nós temos de vida, de sucesso. Tudo vem dele. E sem Ele, todo sucesso não vale a pena. Sem Deus, tudo que nós conquistamos não vale a pena. Não vale. E Ele provou para mim que Ele é a fonte de tudo. E que se nós dedicamos tempo para Ele, na busca desse relacionamento íntimo com Ele, Ele é fiel e nos abençoa também do outro lado da nossa vida. Não está escrito assim na palavra de Deus? Não está escrito, não foi Jesus quem disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus chama todas essas coisas que a gente precisa na vida de coisas a mais, né? Adendos. É isso que Ele chama isso, porque o principal é a busca do reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. E eu pude experimentar isso na minha vida, naquele lugar no Canadá. E Deus foi fiel, Deus me abençoou, Deus derramou as suas bênçãos também financeiras sobre aquele lugar. A empresa cresceu muito rápido, né? Foi crescendo clientes. Eu ainda me lembro ainda dos primeiros clientes em que Deus me deu. Foram um deles, né? Um deles, inclusive, eu precisei ir 8 vezes à porta da empresa e eu escrevia papeizinhos pequenininhos e deixava recado lá com a secretária, porque o cliente não queria me atender, né? Não tinha tempo para me atender, não queria me atender. E eu escrevia sempre uns papéis e deixava escrito lá com a secretária, e a secretária entregava, eu acho, para ele. E teve um dia que, indignado, esse cliente desceu da mesa dele de uma dessas minhas tentativas de prospecção de clientes. Ele desceu lá do escritório e veio até mim e me disse para não insistir. E eu disse para ele: só preciso de 30 minutos do seu tempo, só isso. E ali, esse cliente se tornou um dos melhores clientes
que eu tinha, né? Depois daqueles 30 minutos que Ele me deu. São bênçãos assim que Deus foi dando, foi abrindo as portas. Ali naquele lugar nós orávamos, né? Buscávamos a Deus. Deus me deu estratégias. Gosto muito de falar sobre missão, visão, estratégia. Adoro esse tema. E ali Deus deu uma estratégia de mercado e foi abrindo as portas realmente. A empresa hoje é grande, já tem muitas pessoas. Eu já não estou mais lá, né? Não sou mais responsável pela empresa, mas Deus abriu realmente as portas naquele lugar. Ele derramou as bênçãos dele. E mesmo que eu não estivesse ali trabalhando 14 horas, mesmo que eu não estivesse trabalhando 16 horas, dedicando grande parte da minha vida no trabalho, como a gente nos negócios faz, Deus foi fiel. O que Ele falou, dedica tempo a mim, que eu vou acrescentar essas demais coisas na sua vida. E Ele foi fiel, Ele cumpriu realmente. E foi um tempo abençoado, muito abençoado. Eu tinha conferências que eu saía, dedicava ali 3 dias na conferência, pegava dos meus dias, né, off de férias e tudo, e me dedicava ali, né, nas conferências também, e Deus supria do outro lado. Deus dava coisas, Deus resolvia problemas, né? Deus resolvia problemas do outro lado. Eu acredito muito assim que Deus trabalha por nós, Deus manda os seus anjos para que nos guarde também. Eu acredito que existem muitos anjos dedicados ao nosso propósito, aquilo que a gente vai cumprir. E esses anjos estão assigned, ou seja, não sei no português, estão dedicados. Deus dedicou a nós para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele planejou nas nossas vidas, aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Eu acredito que Ele também colocou todo tipo de recurso necessário para que o nosso propósito fosse cumprido aqui na terra. Aleluia! Essa é a parte do meu testemunho, a parte positiva. E agora eu vou falar para vocês o que aconteceu depois dessa parte positiva. Aleluia! Pois bem, na segunda parte deste testemunho de hoje, nessa caminhada, nesse caminhando com propósito, eu ali, depois desse sucesso todo no Canadá, sucesso tanto na vida espiritual, né? Eu experimentei e como nós dizemos, né? Não arredei o pé da busca diária da presença de Deus, da comunhão com Deus. Eu nunca desisti disso, sempre segui à risca esse ritual de buscar a presença de Deus antes de tudo. Mas chegou um tempo, eu fui convidado então, devido ao sucesso todo que eu tive naquele lugar, eu fui convidado então a ser executivo de uma empresa que tinha sido comprada pelo grupo na Suíça. E assim eu vim com a minha família, fomos morar aqui na Suíça e foi um período de muita dificuldade. Foi um período de muita dificuldade. Primeiramente, as coisas começaram a não dar muito certo. Todo aquele sucesso, tudo aquilo que eu vivi lá no Canadá, lá na Suíça, infelizmente não funcionou bem, sabe? E perseguição dentro da empresa, problemas já dentro da empresa, e eu não consegui me desenvolver naquele ambiente da empresa. E a minha vida, e como eu sou uma pessoa que geralmente quando as coisas não estão funcionando bem, a minha tendência é de trabalhar mais, de tentar muito mais horas no trabalho e assim passar, às vezes eu passo a noite,
trabalhando já direto, né? E pensando assim, né, que isso vai resolver o problema. Mas não resolve. Não resolve. E o tempo que eu gastei tentando resolver o problema com o investimento de tempo, né? De forma exacerbada, claro, né? De forma exagerada, investindo meu tempo para tentar resolver o problema, para tentar procurar solução, ou fazer com que as pessoas gostassem de mim, ou coisa parecida, ou tentar ter sucesso mesmo, né? Eu me esqueci da fórmula. Eu me esqueci da fórmula. A fórmula do sucesso é Deus indo com você. A fórmula do sucesso é quando a presença de Deus vai com você. Se você prestar atenção antes, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou construir uma arca, chamava Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança ia com eles, né? Ia com eles por todo lugar que eles iam, né? A Arca da Aliança, a Arca do Senhor, ia junto com o povo e garantia a vitória ao povo de Israel, nas lutas, nas diversas nos diversos embates que o povo de Israel tinha ali na sua trajetória. A presença de Deus é o que garante o sucesso. A presença de Deus é que garante o sucesso. Repito, o seu sucesso não está necessariamente somente associado à sua capacidade, mas está associado à presença de Deus indo com você. E isso eu esqueci quando estava passando ali pela Suíça, e num momento de grande tribulação, ao invés de buscar mais a presença de Deus, eu busquei menos. E aí, vocês sabem que um abismo vai se tornando maior. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês como essa parte do meu testemunho, que não vale a pena a gente buscar o sucesso, e fazer coisas aqui nessa terra, sem que a presença de Deus vá conosco. Não vale a pena. E é isso que eu gostaria de trazer nessa primeira parte do meu testemunho a vocês. E eu gostaria de deixar também uma mensagem bíblica para exemplificar isso que eu acabei de contar no meu testemunho. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. A Bíblia conta uma história muito contada já no mundo. A parábola do filho pródigo. E ali nós vemos uma história que está muito associada ao nosso propósito eterno. Nosso propósito eterno. A Bíblia conta ali a história de um pai e seus 2 filhos. E devia ser um homem com riquezas, com posses. Um dos filhos, o mais novo, diz assim para o pai: Pai, eu gostaria que o Senhor me desse a herança que me pertence. Que repartisse e me desse a parte que me pertence da herança. Estranho. Um filho pede a herança e o pai ainda nem morreu. Estranho, né? E também desrespeitoso. Pedir uma parte da herança onde o pai, na verdade, era a vida do próprio pai que ali estava em jogo. Era o que ele tinha conquistado até aquele momento e é o meio de sobrevivência do pai.
E o filho vem e ainda pede então metade, ou seja, aquilo que era a sobrevivência do pai, o filho pede e o pai dá. O pai dá, repartiu a herança entre os dois, e ali o filho mais novo pega tudo que ele possuía e vai para uma terra longe, longínqua. Vai para uma terra longe do seu pai. Ele vai para uma terra onde ele, com tudo que ele possuía, que ele tinha ganhado, ele começa a gastar. E a Bíblia diz, ele lá desperdiçou aquilo que ele tinha ganhado, seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Ou seja, vivendo irresponsavelmente. É isso que a Bíblia traz. Esse é o termo que uma das versões da Bíblia traz. Ele viveu irresponsavelmente. Segura aí. Segura aí, que pode ser também que nós, com respeito ao propósito eterno que Deus tem para nós, que nós estejamos realmente vivendo de forma irresponsável. Irresponsável. Mas vamos lá, vamos seguir. O filho mais novo vivia de forma irresponsável e gastava o seu dinheiro com prostitutas, talvez festas e por aí vai indo, né? Nesse momento aí a gente tem muitos amigos, né? Quando tá cheio do dinheiro, quando a coisa tá funcionando bem, né? E ali ele foi, até que um dia a fome chegou até aquele lugar onde ele estava e não se encontrava mais o que comer. E ele já tinha, certamente seu dinheiro já tinha acabado, ele já tinha gasto tudo, já tinha jogado tudo fora, aquilo que ele tinha ganho da sua herança. E ele então teve que pedir a alguém trabalho e lhe foi concedido um trabalho, onde ele passou a viver. A partir daquele momento, ele passou a viver junto com os porcos. Lhe foi dado um trabalho para tratar dos porcos. E mesmo assim, ele não tinha o que comer. E a Bíblia diz que ele desejava comer o que os porcos comiam. E algumas versões traz ali alfarroba, né, como um termo, é o que ele desejava comer, porque imagina que uma alfarrobeira, né, uma árvore que dá fruta, ela dá tipo uma vagem, né, que é a vagem de alfarrobeira, né, no caso de alfarroba, essa vagem ela é resistente, né, ela é resistente até a seca, né, ou seja, essa árvore. E ali Jesus traz nessa parábola exatamente, ele desejava comer essas vagens que os porcos comiam. Tanta era a aflição que ele estava passando naquele momento. Tanto era a fome que ele estava passando naquele momento. Mas um dia de tanto sofrimento, um dia ele pensa, a Bíblia diz, ele voltou a si. A Bíblia fala, um dia ele voltou a si, caindo em si, algumas versões da Bíblia traz. Ele pensa assim, olha, eu estou sofrendo tanto aqui nessa terra, estou passando fome, ninguém me dá nada. E muitos dos funcionários do meu pai têm muito banquete, eles se servem, ninguém passa fome, tem muita comida, tem comida de sobra. E eu aqui passando por necessidade. Importante para nós esse termo que a Bíblia diz, caindo em si.
caindo em si. Na parte do propósito nosso, Deus vai nos causar a cair em si, muitas vezes. Porque pode ser que nós estejamos vivendo aquém aquilo que Deus nos chamou para viver. E estando vivendo dessa forma, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai nos convencer e nós vamos cair em si, como aqui está dizendo a Bíblia. E vamos ter que fazer uma troca. Essa troca que nós vamos fazer é que a gente vai perceber que no mundo, sem viver o nosso propósito, sem viver aquilo para o que Deus nos chamou, que isso tudo não passa de migalhas que a gente está vivendo, né? Essa vida não passa de migalhas, não passa de, digamos, a gente procura, são, digamos, migalhas de satisfação que a gente tem, essas coisas que a vida nos oferece. A vida nos oferece essas buscas que a gente tem na nossa vida, né, por sucesso ou coisa do tipo, dinheiro, e vamos buscando, né, através do trabalho, e tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas a nossa satisfação verdadeira, ela não vem através da busca dessas coisas. A busca por essas coisas, elas não vão trazer de forma nenhuma a satisfação verdadeira dentro de nós. A satisfação verdadeira que nós vamos ter só vai vir quando nós andarmos no propósito para o qual fomos criados. E aí, quando nós andamos no propósito para o qual fomos criados, dentro de nós há algo algo dentro de nós que vai ser uma satisfação tremenda dentro de nós. E essa satisfação que vamos ter é, na verdade, a ligação, é o alinhamento da terra e céu. Ou seja, o céu, onde você foi criado, né? Deus, com todo o seu projeto, que é você, te projetou você, projetou o que você faria, o que você seria, na verdade, o que você seria para Ele, e você indo em direção ao seu propósito. O que acontece é um alinhamento, e esse alinhamento te traz uma satisfação que ela excede toda a satisfação que o mundo pode dar. Ela excede toda a satisfação que o mundo pode te dar, que o mundo pode te oferecer. É muito maior, é muito maior. Satisfação, porque essa alegria não é mais uma alegria só de coisas que está ligada a coisas materiais, que está ligada a esse mundo, mas uma alegria que vem de Deus, que é a alegria verdadeira, de estar fazendo aquilo para o qual você foi criado, de estar vivendo aquilo para o qual você foi criado, sendo aquilo para o qual você foi criado. Essa é a satisfação. Caindo em si. Ele caiu em si. O filho pródigo, naquele momento, caiu em si e percebeu: isso aqui que eu estou passando são migalhas. Vou voltar para a casa do meu pai. E ele ali começa a treinar, ele começa a ensaiar a chegada dele lá na casa do pai dele. E ele já começa então a pensar: eu não sou mais digno de ser chamado mais filho do meu pai, pelo que eu fiz. Tudo isso que eu fiz não me dá mais merecimento. Não mereço mais ser como meu irmão é, filho do meu pai. Mas mesmo assim, mesmo pensando assim, ele disse: vou ter com meu pai, eu vou falar para ele: pai, me trata como um dos seus empregados, já que eu não sou mais digno de ser chamado o seu filho. Esse sentimento de rejeição, ele também nos afeta. A gente vai sentir pelo que a gente fez. Pelo que a gente fez, nós podemos nos sentir, às vezes, rejeitados. Rejeitados pelo que nós fizemos.
e achando, e nos acusando e achando que o Pai não nos vai aceitar pelo que a gente fez e por onde a gente andou. E a gente diz que nós não somos merecedores. Não somos mesmo merecedores, não. Mas esse sentimento de rejeição não existe na parte do Pai. Ele não te rejeita pelo que você fez. Ele te aceita assim como você é. Portanto, toda vez que você ensaia, que você vem, fala assim: eu vou voltar. Vou voltar a viver o que eu já vivi um dia. Vou voltar a ter comunhão com Deus que eu já tive um dia. Eu vou voltar para a casa do meu pai. O papai te aceita de braços abertos. E a Bíblia diz... a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. E quando o pai avistou o filho já de longe o papai avistou o seu filho. O que ele fez? Ele correu, abraçou e beijou o seu filho. Oh, que maravilha! Já de longe ele avistou e correu, abraçou e beijou o seu filho. Certamente disse: bem-vindo a casa, bem-vindo de volta a casa. Esse meu filho estava morto, né? Uma parte ele diz: esse meu filho estava morto, mas agora reviveu. E é assim que o seu papai do céu te trata. Toda vez que você corre do seu propósito e vai para um lugar distante, você pode viver outras coisas. Dentro de você tem uma chama. Essa chama que existe dentro de você, ela nunca apaga. Mesmo que você vai viver outras coisas lá fora, mesmo que você vai correr disso, vai buscar as coisas do mundo, esquece daquilo que Deus colocou dentro de você. Mesmo assim, Deus nunca se esquece de você. Deus nunca vai te rejeitar. Deus nunca te rejeitará. Nunca. Você pode vir fazer um reset. Você pode fazer um reset. Pode fazer deleta o seu passado e fala: agora eu vou viver uma vida com Deus de verdade. Eu quero ir em direção ao meu propósito eterno, que é a comunhão com nosso Deus, comunhão com seu Pai. Ele vai fazer o que ele fez nessa história do filho pródigo. Ele vai te aceitar de volta. E ele aceita de volta e te diz o quê? O que ele fala com você? Ele te fala, te coloca um anel no dedo. Ele te coloca de novo um anel no dedo, prepara um banquete para você, te dá um banho, né? Para você que mexendo com porcos antes, né? Fedia. Então, ou seja, ele te dá um banho, te lava dessas coisas ruins que aconteceu com você no seu passado, que são seus pecados, que é a rebeldia, que é tudo isso. Ele vai te lavando, te dá um banho primeiro, e aí você tá ali, ó, limpinho em folha. Ele te veste, ele te coloca um novo vestido, ele te veste, te dá uma nova roupa. Essa roupa é roupa lavada e remida no sangue de Jesus. É porque é Ele que te dá uma nova roupa. Essa roupa é tão branca que, apesar dos seus pecados serem grandes, apesar de você ter vivido uma vida que estava distante de Deus, Ele te dá novas roupas. E essas roupas que Ele te dá são roupas limpas como a lã. E ainda que o que você tenha feito, ainda que a distância que você percorreu longe de Deus tenha sido tão grande, e você pensa agora: Ele nunca mais vai me aceitar depois disso. Ele aceita você. Mesmo você tendo gasto o tempo da sua vida precioso
com as coisas do mundo, as coisas da vida, e os seus pecados, né, estão acusando, subindo a sua mente, te acusando, saiba que Deus, Ele te perdoa, sabe que Deus te aceita de volta, saiba que o que você desperdiçou na sua vida, Deus vai restituir. Deus vai restituir esse tempo que você perdeu. Ele te aceita de volta. Ele te quer de volta. Ele anseia por ter os filhos dele de volta ao lar dele. Ele prepara um banquete. E a Bíblia ainda, no capítulo 15 de Lucas, diz que há mais alegria, mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por muitos outros justos que não precisam de arrependimento, salvação, arrependimento. Há mais alegria no céu pelo seu retorno. Deus se alegra quando você retorna, quando você faz um reset e fala, vou voltar. Mesmo que você já pertence a Deus, mas você se distanciou desse propósito e foi viver outras coisas, está vivendo outras coisas, faça um reset. Volte a si, assim como o filho pródigo, volte a si. E pensa que o banquete que Deus tem para te oferecer, ela é muito, mas de longe, muito mais, Ele produz muito mais alegria dentro de você do que as migalhas de satisfação, que o mundo te oferece. O banquete que o papai te oferece, repetindo, é muito mais satisfatório do que as migalhas de alegria que você tem com as coisas que o mundo oferece. Aleluia! Nosso papai, ele nunca desiste de seus filhos e ele nunca desiste de você. Enquanto você viver, enquanto você estiver em vida, Deus vai atrás de você, Deus vai te buscar. E se você já pertence a Ele, saiba que Deus, quando Ele te traz, Ele não te traz para você simplesmente ter uma vida normal, uma vida sem sal e sem açúcar, sem gosto. Não, Ele te trouxe para que você viva uma vida intensa com Ele. Uma vida de busca a Ele, uma vida em que a presença do Espírito Santo ela é abundante na sua vida. Uma vida em que Ele caminha com você todo dia, em que você ouve do seu papai todo dia, e você está ouvindo dele, e você ouvindo dele todo dia, você sabe realmente a sua identidade. A sua identidade está associada a quem você ouve. Se você ouvir o seu pai verdadeiro, que é Deus, você sabe de onde você veio, de onde você pertence, a sua identidade de onde está. Quanto mais você se distancia de Deus, assim como aquele filho pródigo fez, mais distante dessa identidade verdadeira ele vai estar. Ele assumiu a identidade que não era dele e ele comia até com os porcos. Se alimentava ali, desejava se alimentar até daquilo que os porcos comiam. Mas Deus não chamou para isso. Deus te chamou para viver uma vida muito mais abundante do que essa vida de migalhas. Volte. Onde você esteja, volte. Tome coragem. Tome coragem, porque Deus é contigo. Tome coragem para viver o propósito de Deus. Tome coragem para viver aquilo que Deus te fez para viver. Tome coragem para viver o chamado de Deus. Tome coragem para ter esse relacionamento com Deus diariamente. Tome coragem para você rejeitar as muitas milhares de horas que o mundo vai tomar de você durante o seu dia e reservar esse tempo para Deus, reservar esse tempo para servir a Deus, reservar esse tempo para buscar a Deus, reservar esse tempo de comunhão com seu Deus, com seu Pai. Esse tempo de comunhão com seu Pai é como se fosse um banquete. É como se fosse um banquete. É o banquete que o filho pródigo não estava esperando que o pai fizesse quando ele chegasse.
Mas o papai fez um banquete para ele. Esse é o banquete quando você busca a Deus, seu pai. Esse banquete diário. E você se alimenta do pão da vida. E você bebe da água da vida. E você não tem mais sede, e você não tem mais fome. E você não vai ficar buscando migalhas de prazeres. Quando você encontrou o prazer verdadeiro, a migalha dos prazeres não te satisfaz mais. Quando você encontrou o pão verdadeiro, você não mais terá fome. Fome de busca por coisa para satisfazer a sua alma. Você encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é Deus. Aleluia! Vou orar por você. Agora nesse momento, feche os seus olhos se você puder. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti te dou graça por essa mensagem linda, por essa parábola que Tu contastes, deixastes registrado a nós aqui no livro de Lucas, a respeito do amor abundante do nosso papai, a respeito de um pai que nunca nos abandona e nunca nos deixa, um pai que vai de encontro, correndo para nos abraçar, para nos beijar, um pai que nos veste quando não temos mais as vestes limpas, ele limpa nossas vestes, dá vestes novas, um pai que prepara um banquete e que nos nomeia de volta, colocando um anel no nosso dedo, nos nomeando de volta e dizendo: você é o meu filho, você é o meu filho. Essa posição de filho você nunca perdeu, nunca perdeu, sempre esteve no meu coração. Papai disse: eu pensava em você todos os dias. Eu penso em você todos os dias. Penso na sua volta, imagino a sua volta. Eu imagino você caminhando longe, mas eu sempre imagino um dia você, quando voltar a si, quando cair em si, eu te imagino voltando à casa que você nunca deveria ter saído, voltando àquela presença a qual você nunca deveria ter deixado. Mas eu sou como um imã, eu te atraio de volta à minha presença, e eu te aceito assim como você é, porque eu te transformo. É só você dizer, cair em si e dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mesmo que lá eu possa não ser mais tratado como filho dele, mas como um empregado, mas eu vou voltar. Só de você dizer: eu vou voltar, Deus te aceita de volta. Ele sai correndo em direção a você, te abraça e te beija. E ele coloca um anel no seu dedo e diz: você é meu filho. Você não é um empregado, não, você é meu filho. Aleluia. Volte. Deus tem propósitos grandes para a sua vida. Esse propósito de ter a comunhão com Ele é o maior deles. Esse é o maior deles, porque depois que você tiver com essa comunhão com o papai, tudo que você vai fazer para Ele, tudo para que Ele te chamou para fazer, vai ser tudo sombra daquilo que é o propósito principal, que é a comunhão com o papai. Que você possa cair em si. Analise o que você está fazendo da sua vida. Veja o que você está fazendo, as prioridades que você está tomando, que você está dando para as coisas. Dê as prioridades, coloque as prioridades certas nos lugares certos. Dê prioridade às coisas que realmente são prioritárias. Não deixe a vida, o trabalho, os filhos tomar o lugar da comunhão com Deus.
Porque senão uma hora tudo desmorona, tudo vai por água abaixo, tudo desmorona, porque não está fundamentado na rocha. E a rocha é essa comunhão com o nosso Pai, esse que é o fundamento do resto das nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pela transformação, te agradeço pela volta, eu te agradeço pelo arrependimento, e te agradeço por essa semente do propósito eterno, essa chama que o Senhor está de novo acendendo no coração de muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo. A Ti te dou graça, em nome de Jesus Cristo. Por hoje, nesse episódio de Caminhando com Propósito, é isso que tínhamos. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e que você viva uma vida cheia da presença de Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Aleluia.